Oi, 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 vamos estudar história? O capítulo 6 do seu livro didático integrado fala sobre África e Brasil africano. Aí na imagem conseguimos observar várias contribuições do povo africano para o que hoje é a cultura brasileira. Você sabe onde fica a África? Nesse capítulo, você vai estudar sobre os povos africanos, os descendentes desses povos e as contribuições deles para a formação do Brasil. No tabuleiro da baiana tem. As baianas, elas são bastante famosas pelos quitutes que produzem, que são vendidos em diferentes lugares do Brasil na atualidade. Observe essa imagem. Você conhece algum dos alimentos representados no tabuleiro da baiana? Sabe a origem deles? Isso mesmo, são alimentos de origem africana. Quando os africanos chegaram ao Brasil, eles trouxeram algo muito precioso, a cultura deles. O que você sabe a respeito dessa cultura? Bora aprender? A África é um continente formado por diversos países, com línguas, culturas e povos bastante diferentes entre si. No decorrer do tempo, muitos africanos foram trazidos para o Brasil e enriqueceram nossa cultura. Bem, essa é uma longa história. A maior parte desses africanos foram trazidos como escravos. Eles foram capturados nos seus locais de origem e trazidos para cá contra a vontade, num capítulo muito triste da nossa história. África. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? A África fica no meio do mapa do mundo, no Atlas da Vida. Essa música é de Arnaldo Antunes, Sandra Pérez e Paulo Tati, chamada África, e quem canta é o grupo Palavra Cantada. Está no CD Pé com Pé, que foi gravado em Manaus. É a faixa 15. O que você sabe a respeito da África? Olha com atenção para o mapa. Lá no alto temos a Esfinge do Egito, a Mesquita de Djenne, no Mali, um sítio arqueológico de Tia, na Etiópia, moradias Imba, na Namíbia, os baobás, famosos baobás em Madagascar. Nessa página, você vai recortar a aba lateral e colar cada foto no seu respectivo local, conforme vimos nos desenhos da página anterior. Verifique novamente e marque com X a resposta correta. Na África, todas as pessoas são iguais ou existem muitas paisagens e culturas diferentes? É claro que são diferentes, assim como no Brasil, né? Trata-se de um continente. O que existe da África em nós? Leia o trecho de poema. Meu cafofo. Eu moro no Cafundó, na outra banda do mato. Você passa na pinguela por cima do manguezal e chega no meu cafofo. Eneida Gaspar, meu cafofo, em Falando Banto. Rio de Janeiro, pela editora Palos, de 2011, está na página 15. Aí do lado temos os verbetes com o significado de cada palavra. Cafundó quer dizer lugar longe. Banda quer dizer lado. Pinguela é uma ponte pequena improvisada. Manguezal é um ecossistema presente no litoral. E cafofo é uma casa, local onde a gente vive. Essas palavras em destaque no poema são de origem africana. Você já conhecia alguma delas? Você conhece mais contribuições dos africanos no Brasil? Eu costumo usar algumas dessas palavras no dia a dia. Opa, um QR Code, já sabe o que fazer. Nesse quadro aí tem algumas palavras de origem africana que fazem parte da língua portuguesa. Circule as que você conhece. Depois, escolha uma que você não tenha e procure o significado dessa palavra no dicionário. Copie aí. Os africanos contribuíram de inúmeras formas para a formação do Brasil, dando origem ao que chamamos de cultura afro-brasileira.
A cultura afro-brasileira está presente em nosso dia a dia, no vocabulário, na alimentação, na música, nas danças e na religiosidade, por exemplo. Do material de apoio, retire as cartas do jogo de memória. Nelas estão ilustradas algumas influências afro-brasileiras do passado e como elas se encontram no presente. Divirta-se com a sua família e conheça mais a respeito dessas heranças culturais. Estamos falando dessas cartas aí. Não esqueça de pesquisar aquilo que você não conhece. Como falamos no início, muitos africanos foram retirados à força de seus lares na África e então escravizados. Eles eram trazidos da África para cá em navios chamados de navios negreiros, que tinham péssimas condições sanitárias de espaço, portanto, muitas pessoas adoeciam e a maior parte delas morriam e eram jogadas ao mar. Essa primeira imagem é uma obra que representa um navio negreiro. Quando chegavam aqui, eles eram negociados em mercados, eles eram vendidos e levados para diferentes locais do Brasil. A segunda obra representa um mercado de escravos. No Brasil, os escravizados realizavam os mais diferentes tipos de trabalhos. Leia a imagem e indique a atividade retratada em cada uma delas. Essa primeira imagem é uma limpeza das ruas ou construção de ruas. A segunda, transporte de mercadorias ou venda de mercadorias. Terceira, construção de moradias ou serviços domésticos. Quarta, moagem de cana-de-açúcar ou cultivo de cana-de-açúcar. Lembre-se, nessa época não existia fotografia, então as imagens que temos são pinturas. Os africanos e seus descendentes mostraram, de muitas formas, que não aceitavam a escravidão. A maior prova dessa resistência foram os quilombos. Quilombos são locais onde escravizados se abrigavam após a fuga. Esses locais, africanos e afro-brasileiros, procuravam viver de acordo com a sua própria cultura. No dia 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Essa data recorda a morte de Zumbi, que foi um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares. Havia quilombos em todas as regiões do Brasil, inclusive aqui perto da gente. O Quilombo dos Palmares foi o mais famoso e ele estava localizado em Alagoas, na Serra da Barriga. Nós temos aí algumas imagens. A primeira, do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que fica em União dos Palmares, em Alagoas. A segunda é uma estátua em homenagem a Zumbi dos Palmares. E a terceira é a Serra da Barriga, onde ficava o Quilombo. Africanos e afrodescendentes tiveram grande importância para a história do Brasil. Muitos deles contribuíram para o desenvolvimento do país e alcançaram tanto destaque que são lembrados até na atualidade. Aqui temos o exemplo de Cruz e Souza e de Carolina Maria de Jesus. Leia a biografia dos dois. No município da região onde você vive, existe alguma rua, monumento ou espaço que homenageia africanos ou afro-brasileiros? Eu desconheço. Agora preste atenção na seguinte obra de Jean-Baptiste de chama Angu da Quitandeira. É uma aquarela colorida sobre papel de 16,2 centímetros por 22,4 centímetros e está no Museu Castro Maia do Rio de Janeiro. Com base nessa imagem, responda: ela é uma pintura ou uma fotografia? Retorne à página 15 do livro, observe a imagem do tabuleiro da baiana. O que as duas imagens têm em comum? Elas mostram o comércio de escravos ou a culinária afro-brasileira. Desembaralhe as sílabas das palavras abaixo e escreva na linha ao lado. Agora, use essas palavras para completar essa frase. Os
Eram espaços onde os africanos e os descendentes poderiam viver em. Ainda hoje, em nosso país, a população afrodescendente vive em condições piores do que a população que não é afrodescendente. Por isso, os negros lutam pelos seus direitos e pelas condições de equiparação desse erro histórico que foi a escravidão. Foram feitas algumas políticas públicas nesse sentido, como a concessão de cotas para que estudantes de origem afrodescendente sejam admitidos em universidades e, com isso, possam vir a se equiparar a estudantes não racializados como negros. Qualquer dúvida ou se quiser falar mais sobre o assunto, pode mandar um áudio para mim. Até mais.